Já sabe, tem a informação secreta, né, minha filha? Secreto. Olá, buenos dias. Começando mais um diário de gravidez. Estamos oficialmente no segundo trimestre. E, na verdade, eu comecei a gravar ontem, gravei um take que nós fomos no médico, a primeira consulta no particular, no convênio. E depois eu volto pra contar. Hoje eu tenho que fazer exame de sangue. É isso, bora. Tá um frio. Frio. Oiê, voltei pra falar com vocês que ontem, a nossa primeira consulta no médico do convênio, eu decidi que eu iria fazer o acompanhamento nos 2 lugares, porque agora a gente tem convênio. O sistema público daqui eu gosto demais, então assim, eu não queria deixar um e fazer o outro, correr o risco de não ser tão bom quanto e ter perdido uma das partes. Então, decidimos aqui em casa que eu iria fazer nos 2 lugares, então assim, vou ter que fazer as coisas dobrado, o que é bom em algumas partes e ruim em outras. Por exemplo, tô tendo que fazer 2 vezes exames de sangue. E o negócio foi o seguinte, que então ontem fomos na nossa primeira consulta com a obstetra. Até então eu fui assim uma loteria para encontrar essa médica e no fim eu gostei dela. E o que foi um alívio, porque eu não vou precisar estar buscando outro médico. Espero que eu continuei gostando dela no processo. Para uma primeira consulta eu gostei bastante, achei ela bem atenciosa, gostei lá do hospital também, do convênio, achei que fui bem assistida. Eu comentei que... Eu não sei se eu comentei, esses últimos dias do meu primeiro trimestre eu passei muito mal, o que eu não tinha passado mal. Assim, de vomitar no primeiro trimestre inteiro, virando pro segundo trimestre, eu passei muito mal porque tive uma gastroenterite e eu fui pela primeira vez lá no hospital e fui muito bem atendida, fiz uma ultrassom também que mostrou que estava tudo bem. Eu estava passando mal, vomitando muito, com muita diarreia, então isso me preocupou porque existe uma preocupação com a desidratação da grávida, então eu senti que foi bem cuidada ali. E essa segunda experiência justo com a minha médica foi bem legal, eu senti que ela foi bem atenciosa e fizemos o segundo morfológico do primeiro trimestre agora no particular. Então eu fiz 2 morfológicos do primeiro trimestre, um no público e um no particular, e eu senti que eles foram bem parecidos até. No particular eu senti que ela passou um pouco mais tempo, foi um pouco mais detalhista, mas no geral foram muito parecidos, muito atenciosas nos 2 lugares, as médicas, e eu gostei. Não tenho assim, nesse momento, um é melhor que o outro, eu acho que os 2 são tão bons quanto. Hoje pela manhã, como eu mostrei pra vocês, fui fazer os exames de sangue, então já fiz também no particular os exames de sangue, que ela vai fazer as métricas ali dessa avaliação geral desse morfológico, e ela fica de me ligar na próxima semana e eu venho contando pra vocês como tem sido as coisas. Não sei como que vai ser esse diário, por quanto tempo eu vou gravar, se vai ser durante só um mês ou se vai ser durante o segundo trimestre inteiro, não sei, vamos ver. Vocês vão acompanhando por aí, mas eu espero que vocês estejam gostando. Me conta aí o que vocês estão achando desse processo. Se tiver alguma dúvida entre público e particular aqui na Espanha, me deixem saber também. Me contem as experiências de vocês e a gente vai batendo papo. Outra coisa que aconteceu ontem foi que já sabemos o sexo do nosso bebê. Em breve eu conto. Não vou contar hoje, mas em breve eu conto porque vocês vão saber nesse vídeo ainda. Mas me deixem saber aqui seus palpites. Oiê! Falei que depois eu vinha contar sobre o que é o nosso bebê, mas eu vou fazer um chá revelação com as minhas tias agora. E depois eu quero voltar e contar como que foi a história da gente ter descobrido, que foi muito legal. Mas bora ligar pra elas. Nossa! Eu tava esperando alguém me cobrar. Última chance pra vocês, fala aí.
Que eu já vou falar, vou fazer o chá. É gêmeos. Meu Deus. Eu acho que é menininha. Eu acho que é menina. Eu acredito no perfil do vô. Eu acho que é menino. Então, eu não sei. Nossa, então são... Eu não sabia se era menino, porque o tio Guido chamava de Brito. Ah, é verdade, é verdade. Então vocês quatro acham que é menino, só a mãe acha que é menina? E o vô, né? Mas eu fiquei bem assim, porque o pai sonhou, né? Eu acho que é menino também. E a avó? O que a avó falou aí que acha? Menino ou menino, mãe? Eu acho que vai ser uma menina. Menina! O vô. Gente, o dia que a minha mãe falou desse sonho do vô, que foi o dia que eu contei pra ela, eu falei, eu fiquei bem assim, porque o meu sentimento era que era menina mesmo. Beijo. Você sabe que é engraçado, porque eu sempre achei que o meu primeiro filho que eu ia ter, assim, aqui na Terra, ia ser menino. Eu também sempre pensei, vai ser menino, sempre, a vida inteira. Só que o dia que eu engravidei, eu tinha certeza que era menina. E aí foi engraçado, porque eu ficava se referindo a ela. E aí o Igor falava assim, para de chamar de ela, você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Então, eu já sei o nome. Só que ainda é um nome. Eu e o Igor ainda estamos aqui conversando com ela, estamos aqui conversando. É um nome americanizado? Não, pode esperar que meus nomes é tudo de ancião. É tudo ancião, é nome de velho. Buenos dias. Indo pra minha primeira aula de pilates de grávidas. Vamos ver que tá um frio, meu Deus. E essa noite eu fiquei bem mal, porque comemos um macarrão que fez mal pra gente. Aí ficou o Igor passando mal, eu passando mal. Foi terrível, eu dormi super mal. Mal. É isso, gente. Bom dia. Feliz segunda. O Igor tá ali reclamando, amiga, que eu nem deixei ele ver. E eu já tô mostrando pra você. Vem, amor, que eu não abri ainda. Ai, Olha isso. quase soltei o nome. Eu falei pra ela que qualquer hora eu vai escapar sem saber. O Igor tá louco de vontade. Pior que ele tá esses dias, umas 2 vezes já, você quase contou, né? Falou. Vocês não sabem quem que é que nós tá esperando. Ia falar o nome. Toda hora eu quase falo. Agora vem a fulana. Olha que bonita, amor. Ela tá aqui falando, oi, Guinho, conta pra mim. Eu juro que ela conta pra mim. Eu vou falar pra você, Larissa. Ele conta, filho, ele tá louco de vontade de contar. Ai, olha que bonitinha. Ó, isso aqui é pra posterioridade, que a gente tá fazendo um jogo de dicas. Falar e descobrir o nome da bebê. Parece que eu gravo só no elevador, né? Mas essa é a realidade. Hoje é dia de médico, mas é só consulta de resultado de exame, então eu não sei o que vai acontecer lá. O Igor não vai comigo hoje, tá trabalhando. E é isso, bora. Na volta eu conto o que rolou por lá. Isso aqui é minha primeira compra de grávida, gente. Ó, deixa eu mostrar minha calcinha de grávida. Eu achei ela um pouco... Parece que dá a impressão de que é transparente. O Igor disse que não é. Enfim, confio nele. E aí, aqui, ó. Ela tem isso aqui, que vem até em cima. Mas como eu não tô precisando disso aqui até em cima, né? Porque a barriga ainda tá pequena. Deixa ela dobrada. E agora eu tenho um total de 3 calças que me cabem. Uma delas eu acho que em uma semana mais ou menos. Sei não. É isso, gente. Barriguinha após almoço, praticamente não tem. O que mais que eu ia falar? Então é isso. Voltamos no dia 5, Eclesiastes começamos. Se quiser já começar a estudar para já, quando chegar a reunião, você já ir adiantando as coisas, pode começar. E o que eu ia falar? Vou anunciar uma coisa. É o nome.
Já vou falar rápido. Ó, eu tive que, tipo, é uma sessão de terapia pra falar o nome, hein? Peraí, deixa eu aumentar pra eu escutar direitinho. Eu tenho que ser rápida, meu Deus. Você viu que Deus vem me tratando, né? Deus e a terapia. Tá vendo que eu venho banho na terapia, porque eu já me resolvi. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Que nervoso. Meu Deus, que medo de trocar até o fim. O nome dela... Tô ansiosa. O nome dela... Eu tenho o direito de trocar, né? Se eu quiser. O nome dela é Margarete. Eu amei. Dá uma olhada o que o pai faz no dia de sábado. É o primeiro móvel da Margarete comprado. O resto tá na casa. Você não tinha aparecido aqui ainda, amor, pra falar da Margaretinha, entende? O que você se sentiu com toda essa história? Você sentiu medo? Ficou com medo? Um pouco, mas não tanto, porque já era uma coisa que a gente tava querendo, planejando, então já tinha no radar que uma hora ou outra ia dar certo. Mas o medo que dá é a questão de responsabilidade, né? De, tipo, você saber que você agora não tá mais sozinho no mundo, pode fazer o que você quiser, aí você tem uma pessoinha que vai ser sua responsabilidade. Sim. Então isso dá um pouquinho de medo. E outra, um medo também que me deu foi a questão de mudança que muda a rotina da gente, né? Claro. Muda a vida, você tem que pensar de outro jeito, você tem que trabalhar de outro jeito. Vive o dia a dia diferente. Então, é o medo do desconhecido normal, Sim. mas a parte de emoção, de expectativa, de alegria, acho que é bem maior. Sim. De tipo, você imaginar, você vai ter uma filha, um filho, e, sei lá, poder participar da vida dele, acho que é bem legal, é interessante. Eu fiquei animado. E tem sido legal os acompanhamentos, né? Tipo, que nem o dia que a gente foi no morfológico. E até então, que a gente nem falou direito. Eu já citei aqui que a menina, eu falei o nome, mas a gente não falou muito a respeito do dia que a gente foi lá na médica. E foi muito engraçado, porque ela tava acabando o morfológico, e aí o Igor perguntou pra médica, né? Sim. Tava acabando o exame, e aí a gente já tava levantando pra ir embora praticamente, né? Eu falei assim, porque eu tava esperando se ela ia falar alguma coisa ou não da questão do sexo. Ou que ela pudesse falar, tipo, ainda não dá pra saber, mas já falava, mas ela não falou nada. Aí eu falei, vou perguntar, né? Aí eu falei, com quanto tempo será que a gente consegue saber o sexo da criança? Aí ela falou, não, mas já deu pra ver, que vocês não perguntaram, eu não falei. Eu falei, ué. Aí ela pegou, não, eu acho que é uma menina. Aí confirmou de novo, né? E falou que era uma menina. Foi legal. Foi. A Ana ficou meio, será que eu quero saber? Será? Eu já tava decidido. É porque são marcos, eu fico pensando, são marcos. Tipo, o dia que você vai lá na primeira ultrassom, que você ouve o coraçãozinho, é alguma coisa bem, sabe, potente. Aí o dia que o médico fala, é uma menina, então você vai colocando mais cara para aquilo que tá acontecendo. Então, cada vez mais. Aí veio, depois disso, a questão de que, tipo, a gente decidiu o nome. É que o nome foi muito fácil pra gente. Foi o nome, assim... Acho que a gente não teve problema nenhum com o nome. Ele simplesmente era o nome dela e foi, não foi? Não sei, a gente já tinha uma lista também. É que a gente... É claro, a gente já tinha passado os últimos anos... Tinha falado a respeito, já tinha tido outras experiências onde a gente tinha parado realmente pra pensar, mas nunca a gente teve um nome que a gente falou... esses são os nossos nomes... Não, é isso. A gente sempre ficava... Gosto, mas ainda não tô com certeza. E o nome dela foi justo um dia aleatório que eu nem sei se foi você ou se foi eu que trouxe o nome. E a gente nem tava grávida ainda. E aí a gente falou, nossa, esse é o nome da nossa filha. E olha que engraçado, que é justamente... Ela já tava meio que... Já dando as caras, esse daí, esse é meu nome. E aí foi simples, né? Foi simples e... Não teve dúvida. E eu acho que por ter sido simples, pelo menos no meu caso, eu fiquei meio assim, meu Deus, mas será? Será que esse é o nome? Porque foi muito fácil. Foi muito... Já era o nome dela.
Não, a questão do nome também é uma coisa assim, é uma decisão muito... Importante, vai né? levar pro resto da vida esse nome, né? Então você começa a pensar nisso, é também uma coisa de se preocupar. Mas no caso, gostamos, nós dois Sim. gostamos E essa história do nome é engraçado que eu tive que levar numa sessão de terapia, né? A respeito do nome. E aí foi engraçado que a minha terapeuta até ela falou assim, o nome realmente é uma coisa difícil de você dar pra uma pessoa, o nome. Ela falou assim, mas se chega um momento na vida adulta e ela não gosta do nome dela, ela tem o direito, depois de adulta, de se quiser ela troca o nome. Sim, Tipo, mas tira tem um tanta pouco... gente com cada nome aí. Claro, mas é uma questão que eu fiquei... Dá medo de pôr o nome numa pessoa, entende? Não sei. Eu não tenho esse medo, não. É que você tem medo de desagradar, né? De ela não gostar. Sim, não sei o quê. claro. Eu não, nasceu... Por isso que eu levei na terapia. Eu não tenho esse medo, não. Nasceu, ainda não consegue falar, não consegue escolher seu nome ainda, eu que vou escolher. E vai ser isso aí mesmo. No fim, foi isso. Eu acho que tem sido legal, né? Tem sido bem... Sim, tem sido legal, tranquilo. Assim, Sim. tudo bem organizado. A Ana pesquisa, estuda sobre tudo isso daí. Então, eu me sinto bem confiante de deixar ela no comando, porque dá pra ver que ela entende do assunto. Não é uma coisa que, tipo, vai pegando de surpresa. Tudo ela já tem planejado. Então, é bem legal isso. E é isso. Esse é o 2026, ó. Pai do ano, já é? Paz e amor. Eu senti que nesse diário eu não fiz o acompanhamento mais semana a semana, que nem eu gosto de fazer. E então eu vim aqui nesse fim de vídeo pra dar um geralzão de como foi essas 4 semanas que passaram. Então a gente vai falar um pouco sobre desde a semana 13 até o fim da semana 16. Hoje estamos oficialmente na semana 17. Então eu quero fazer um catado aí e contar pra vocês como que foram esse último mês, que eu tenho por mim que foi um mês muito tranquilo. Foram semanas que realmente agora eu passei a viver desse momento, viver dos sentimentos do segundo trimestre, que dizem que é muito mais tranquilo, e realmente foram, assim, semanas muito tranquilas, não tenho do que reclamar. Então, voltando no tempo, eu deixei até um trecho aí do Igor contando o relato dele, como ele se sentiu desde que tudo ocorreu. A gente começou a 13ª semana indo fazer o morfológico do primeiro trimestre, o segundo morfológico, e aí que vem um grande ponto, né? Que eu não sei se eu comentei em algum momento pra vocês, mas a gente tá fazendo acompanhamento tanto no público quanto na rede privada aqui. E eu já tenho, assim, algumas percepções sobre os dois lugares. E é o que eu quero comentar com vocês, né? As diferenças que eu tenho até esse momento, né? Porque ainda tem uma longa jornada aí, tem metade do caminho, mais da metade do caminho pra percorrer. E eu venho contando conforme as coisas forem acontecendo. Mas até agora, eu comecei no particular justamente no dia do morfológico do segundo trimestre. E eu achei que a consulta foi muito boa. A médica aqui, tanto no público como no privado, são diretos, e da cultura aqui, eles são bem diretos, então assim, e sinceramente não é uma coisa que eu sinto falta, assim, de ser mais caloroso, ou conversar mais comigo. Não, eu realmente quero que a pessoa vá direto ao ponto e me fale o que precisa ser falado. E foi justamente isso que eu recebi da médica. Ela foi bem direta, eu achei que ela foi até bem simpática. Foi uma médica assim que eu escolhi na roleta russa, porque eu não conhecia e não tinha indicação de médicos no particular aqui. Ela era a que tinha a data mais próxima do que eu queria, e foi a que deu certo. E no fim eu gostei da forma que ela tratou a situação ali. Como eu já tava, assim, já naquele limite de prazo que você precisa fazer o morfológico, eu fiz o exame morfológico ali. No outro dia eu fui fazer exame, e aí ela já, depois logo em seguida, já me ligou para falar o resultado. Então foi bem assim, rápido o tratamento ali, porque eu já tava dentro daquele período de tempo. Deu tudo certo, eu já sabia que já tinha dado tudo certo, porque já tinha saído o resultado do público. E aí ali no particular ela confirmou isso, que tava tudo bem. E as diferenças aí dos dois morfológicos, eu achei que até esse momento foram muito parecidos, assim. Eu achei que foi muito bom nos dois lugares, assim, o público é de tirar o chapéu.
E no particular também foi muito bom, então eu não tenho o que reclamar de nenhum dos dois lugares e nenhum dos profissionais de nenhum dos lugares. Eu tenho que ressaltar que eu gosto muito do sistema público de saúde aqui da Espanha. Eu sempre fui muito bem tratada, até durante o processo das minhas gravidezes passadas, o processo operatório que eu tive, que foi no público. Eu fui muito bem atendida, muito bem assistida, então não tenho o que reclamar. E aí, durante essa 13ª semana, foi quando eu comecei as aulas de Pilates para grávida, que foi muito bom ter começado essas aulas assim, e principalmente por estar nesse ambiente com outras grávidas, a gente vai trocando figurinhas, é muito legal. Eu senti que nessa semana também eu tive uma sensibilidade maior no estômago, tava com o estômago bem sensível. E nesse morfológico também, que como o Igor disse, a gente descobriu o sexo da nossa bebê e assim foi uma surpresa, apesar de eu sentir desde o começo que seria uma menina, e o que é doido porque eu passei toda a minha vida achando que meu primeiro filho seria um menino. Eu sempre me imaginei mãe de menino, não por uma preferência, porque eu tenho, como acho que a maioria das pessoas, vontade de ter os dois. Mas dessa vez parece que era incontrolável. Até algumas vezes eu me referia a ela e o Igor falava, toma cuidado, que você não sabe o que é. Enfim, o sentimento era simplesmente real e era o que era. E nessa semana eu também comecei com alguns episódios de dor de cabeça que já, que eu não tinha tido até então. Comecei a ter vários dias com uma dor de cabeça chatinha. E entrando na 14ª semana, eu percebi que as minhas calças não me serviam mais. Eu já tinha tido de noção disso, porque eu já tava percebendo que tava tudo meio apertado, mas nessa semana eu falei, caramba, eu preciso realmente comprar calças novas, porque as minhas calças, elas não me servem mais, e as que servem, elas me apertavam, e aí eu ficava muito enjoada os dias que eu usava essas calças apertadas, então eu falei, caramba, eu vou comprar uma. E aí eu comprei a minha primeira roupa de gestante, que foi uma calça leg, porque eu justamente precisava para ir para as aulas de Pilates e voltar para academia, que foi o que eu voltei. Então eu falei, vou começar nesse sentido, assim. E até então que isso tem sido uma questão, e eu acho que é uma questão para a maioria das grávidas, o que você vai vestir, porque é um limbo de tempo onde a gente sabe que não é permanente, então você não dá pra você fazer um armário de roupas de grávida, e aí seu corpo tá se modificando, então o corpo que eu tô agora, daqui umas 2, 3 semanas, ele já vai ter mudado muito, vou perder aquelas roupas, então assim, tô nessa, meu Deus, o que eu faço agora? E o engraçado é que eu senti assim, que não que a minha barriga cresceu muito, mas o meu quadril, ele tá maior, então não tinha como, não tinha o que fazer, estava tudo apertado, tudo apertado. Nessa semana eu tive episódios de refluxo, bastante refluxo, segui com as dores de cabeça, comecei a sentir uma queimação no bico do peito, assim, que segue até hoje. Entrando na semana 15ª, foi uma semana onde eu comecei com as azias, tava numa semana bem mal-humorada. Foi uma semana também que fazia tempo que eu não tinha a coliquinha na lombar e eu tive alguns dias de cólica. E também algo novo aconteceu nessa semana que foi alguns puxões no baixo ventre. E, gente, teve um dia que eu espirrei e parecia que o ligamento ia estourar algum ligamento da minha barriga. E doeu muito, mas muito, mas muito. E aí eu fiquei super preocupada, né? Aí fui pesquisar e descobri que isso era completamente normal, porque o útero tá aumentando, aí tem um nome específico pra essa dor, essa puxada que dá, que parece que vai arrebentar tudo, mas que era normal. Então eu falei, ufa, eu só tinha que me atentar mais. E aí, a partir daquele momento, tanto pra virar, porque aí eu tive dores algumas vezes ao virar rápido, ou se mover mais rápido, quanto ao espirrar ou tossir. Então eu tava, toda vez que acontecia algo do tipo, eu já meio que segurava a barriga, assim, e ficava meio esperta. Mas foi isso na semana 15, foi uma semana, assim, também tranquila. E aí, pra finalizar esse diário dessas últimas 4 semanas, entramos na semana 16ª, que foi uma semana onde eu vivi algo muito doido, porque eu tive o sentimento de que ela estava mexendo, que eu estava começando a sentir ela mexer. E foi doido, porque no momento que eu senti algo diferente, eu falei, peraí, o
que é isso? E fiquei muito atenta. E eu tava até comentando com uma amiga que eu tenho uma noção corporal do meu corpo, eu acho que muito sensível, assim, eu conheço muito bem o meu corpo, então eu consigo prestar atenção nas coisas, na mudança dele, sabe? Com novos sentimentos e tudo mais. Então, no momento que eu senti isso, e foi assim, eu tava no computador, bem sentada ali, tranquila, no meio da tarde, e aí eu senti do meu lado direito, no baixo ventre, parecia foi uma pulsada, e deu um tempo, outra pulsada, assim, como se estivesse, assim, meio que pulsando. E foi 2 vezes, aí isso me deu uma alerta, porque foi diferente. E aí, no fim, foi como uma bolha estourando. E aí, isso que me fez pensar, uau, será que é? Porque eu já tinha lido em vários lugares, já tinha visto vários vídeos, e uma das coisas que as pessoas falam é justamente essa sensação de bolha estourando, ou peixinho nadando, ou umas vibraçõezinhas no baixo ventre. Eu falei, nossa, será? E depois disso, aconteceu mais 2 vezes, e eu falei, eu acho que começamos a sentir. E foi engraçado porque a gente tá na 16ª semana, e normalmente as grávidas de primeira vez, elas relatam sentir só lá pros 20 semanas e tudo mais. E aí, nessa semana também eu tive retorno com o meu matron para falar sobre os exames, para falar como tinham sido as coisas. E a primeira das coisas que ele me perguntou é: você já começou a sentir? E aí eu expliquei o que tinha acontecido. Ele falou assim: é isso. Não que eu fui mais precoce, mas é que eu estava atenta ao que estava acontecendo no meu corpo. Porque é muito fácil a gente confundir com gases ou não se dá conta, porque é muito leve, é muito sutil, assim, não é uma pancada forte, não, ele é muito sutil, então se você não tá atenta, você perde. E foi muito emocionante esse momento, assim, eu fico todos os dias desejando sentir de novo, mas tem sido bem espaçado, assim, sabe? Falando um pouco também sobre esse meu retorno no matron, eu ficava pensando como seria, né? Porque eu sempre tinha ido só nas primeiras consultas com ele, eu nunca tinha ido na sequência, porque eu nunca tinha evoluído o suficiente. E aí, quando eu voltei nessa, foi assim, foi um alívio, e eu também não sabia o que esperar, né? Porque eu não sabia, eu imaginava que ele ia falar sobre como tinha sido os exames, o que a gente ia proceder a partir daí, era isso. E aí, no fim das contas, ele realmente falou sobre os exames que tinha feito, sobre o morfológico que tinha dado tudo certo. E aí, em um dos meus exames, eu tive uma alteração na tireoide. Só que ele também me explicou que podia ser completamente normal, porque realmente no começo da gravidez a gente tem essa alteração e pode modificar algumas coisas. Só que a gente precisaria refazer para ter um cuidado assim mais à parte. Então, no dia seguinte, eu fui no hospital e fiz o exame, refiz o exame, e agora eu tô no momento que eu tô esperando ele me dar retorno. Mas eu não, assim, no dia ali eu fiquei um pouco preocupada, mas depois eu parei pra pensar, caramba, eu fiz esse mesmo exame algumas semanas depois, porque eu tava no privado também, então eu fiz os exames no privado, e no privado não deu alteração, então tava tudo normalizado. E essa é uma parte que é interessante de você fazer o acompanhamento nos 2 lugares, porque você tem, eu pelo menos tenho feito os exames duplicado, né? Você pode também escolher fazer só o exame em um local ou no outro. Eu tenho decidido que eu quero fazer nos 2. É um saco ter que fazer 2 exames de sangue, ou que seja, 2 exames de várias coisas que às vezes a gente não quer. Mas nesse momento que deu alteração nenhum, eu já tinha feito o outro algum tempo depois, e eu sabia que não tinha dado nada alterado. Então eu tenho esses 2 acompanhamentos, o que é muito legal. Nesse ponto que nós estamos, eu tenho curiosidades dessas últimas semanas, assim, eu tenho gostado muito de mingau de leite com bolacha Maria, é algo que eu tenho comido muito. Essa última semana, principalmente, eu encanei que eu queria comer pão caseiro, e aí eu e uma amiga fizemos pão caseiro e comi como se não houvesse amanhã. Talvez isso pode ser chamado de desejo, talvez não. Pode ser que eu tenha superado ele em algum momento, mas no fim eu encanei, comi e deu tudo certo. Uma outra coisa que eu queria falar para finalizar esse vídeo, que eu esqueci, feito da diferença entre o público e o particular, é que
No público, eu ainda acho que ele tá ganhando nesse momento, nessa fase minha da gestação e do acompanhamento. Por quê? Eu senti que desde o começo, o meu matron, ele organizou tudo que eu precisava fazer, me falou tudo que eu precisava fazer, me deu um cronograma, me marcou todas as consultas e tem me direcionado em cada fase e cada consulta. Já no particular, foi como uma consulta. Eu fui na consulta, eu preciso marcar as demais consultas. Eu não senti que teve um cuidado assim, maior para uma mãe de primeira viagem que não sabe o que precisa fazer, quais os próximos passos. Era como se tivesse meio que tudo subentendido. Como também eu tô sendo acompanhada nos dois lugares, eu não me importei tanto com isso. Mas se eu tivesse indo só no particular, talvez seria um problema. Eu acho que é isso, gente, que eu tenho pra dizer nesse diário. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Me deixem aí saber o que vocês querem saber nessa nova fase, as diferenças que eu tenho sentido aí, público e particular, como tem sido a jornada. E pra finalizar, essa é minha barriguinha de começo de 17 semanas e aos pouquinhos tá crescendo. E era isso pro vídeo de hoje. Deixa seu like, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Tchau!